E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o estilo de decoração contemporâneo. Você gosta desse estilo? Você já ouviu falar? Sabe as características dele? Se você quiser entender e conferir mais, vem comigo e roda a vinheta. Antes de começar o vídeo, você já sabe que eu queria fazer aquele pedido maravilhoso que é o seu like, que isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho, a recomendação do nosso conteúdo para outras pessoas e ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Eu sei que não tem custo nenhum para você e você sempre nos ajuda, então muito obrigado. E queria aproveitar também para dizer que os nossos dois últimos vídeos foram sobre ripas na decoração, de como usar o ripado e também aqueles trilhos de iluminação, os benefícios que você tem se você optar por esse tipo de iluminação. Se você perdeu e você tem interesse, depois dá uma conferida lá que o vídeo tá muito bom. Nós já falamos aqui no canal sobre outros estilos de decoração também, como por exemplo o clássico, o colonial, minimalista, industrial, o escandinavo e o rústico. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o estilo contemporâneo. E o estilo contemporâneo, na realidade, muitas das pessoas confundem com o estilo moderno, o que, arquitetonicamente falando, é um pouco diferente. Por quê? O estilo moderno começou lá no início do século XX, no século passado. Já o estilo contemporâneo de arquitetura, de construção de prédios, já começou a partir de meados do último século, Então, na segunda metade do século XX foi onde começou esse estilo contemporâneo nessa parte arquitetônica. Porém, quando a gente transpassa isso para o meio da decoração, do design de interiores, falar num estilo moderno e contemporâneo pode ser entendido da mesma maneira, tá? Então, assim, o que eu queria dizer é que talvez arquitetonicamente de construção seja diferente, porém, quando a gente entra nos traços mais de design de interiores, pode-se dizer que é muito parecido, então a gente pode até entender como a mesma coisa. E quando falamos do estilo contemporâneo para essa parte mais de interiores, de decoração, tem muitas características que são marcantes desse estilo que a gente precisa levar em consideração se caso vocês querem ter esse tipo de estilo aí na sua casa. Que seria, por exemplo, linhas retas e sofisticadas, Então isso é muito interessante perceber que nesse estilo mais contemporâneo se preza mais por essas linhas retas, poucas coisas curvas, poucas coisas mais orgânicas, entende? Então é coisa bem reta, bem seca, bem clean. A paleta de cor também, uma coisa bem clean, bem neutra, sabe? Poucas cores extravagantes, entende? Então, esse estilo mais contemporâneo tem como característica principal ser simples e funcional. Assim como, por exemplo, o minimalismo. Eu não sei se você lembra de quando nós falamos do minimalismo. Se você até perdeu, eu vou até deixar aqui no card de cima que tá um vídeo sensacional e que na realidade o minimalismo ele deriva desse estilo mais contemporâneo, Claro que tem algumas nuances, claro que tem algumas diferenças, até porque, como eu já expliquei no vídeo sobre minimalismo, é um estilo de vida, é um movimento que vai muito além da decoração, muito além da arquitetura, porém ele deriva um pouco, então por isso que você vai encontrar alguns traços muito semelhantes entre o contemporâneo e o minimalismo também. Dentre eles, uma coisa clean e uma coisa leve. Bom, entendendo um pouco mais as características desse estilo mais contemporâneo, agora a gente tem que falar um pouco dos elementos que envolvem esse estilo para você estar colocando aí na sua casa, caso você goste e queira ter um ambiente contemporâneo aí. O primeiro elemento seria em relação aos puxadores dos móveis planejados. Todos os móveis planejados que estão dentro desse estilo de decoração acabam sendo também mais clean, também mais leve e também mais reto. Então também evita-se ter mais nuances, ter muitos elementos. Então os puxadores eles são os mais embutidos possíveis, os mais discretos possíveis, isso quando não são fecho-toque, aquela opção que você nem tem puxador. Nós também já falamos desse vídeo aqui no nosso canal, vou até deixar aqui no link acima, caso você queira dar uma conferida e entender um pouco mais sobre o fecho-toque. Porém, essa parte do puxador ele é muito importante porque ele também vai dar uma cara muito mais contemporânea para o seu móvel, caso você queira isso. Ainda nessa parte de móveis planejados, um outro elemento que é muito presente dentro dessa parte
do contemporâneo é em relação à integração do vidro com os próprios móveis planejados. Então também se utiliza muito o vidro, a presença dele nas portas, como prateleiras, porque o vidro ele traz mais leveza, ele traz mais sofisticação, o que é a cara desse estilo contemporâneo. Então por isso que é muito comum também a gente perceber essa presença do vidro nesse estilo contemporâneo. Um outro elemento também é em relação às superfícies das coisas, né? Seja ela os móveis planejados, seja ela uma bancada de pedra, seja ele também o piso em porcelanato. As superfícies normalmente elas são mais lisas, mais polidas. O rugoso não é uma opção interessante para esse estilo contemporâneo porque acaba não dando match, né? Não dá liga. Então por isso que sempre que você preferir partir para um tipo de ambiente mais contemporâneo, prezar por essas superfícies mais lisas. É até por isso que o vidro, como eu falei anteriormente, ele usa bastante dentro desse tipo de decoração, porque ela é uma superfície lisa e ela é uma superfície muito interessante e muito sofisticada. Um outro elemento aqui também desse estilo mais contemporâneo é em relação à iluminação, que diferente, por exemplo, dos estilos clássicos, o estilo colonial ou até outros estilos, né, como por exemplo o rústico, essa parte, né, essa questão da iluminação dentro do estilo contemporâneo acaba sendo muito mais embutido. Poucas coisas penduradas, poucas coisas pendentes, né? Não é que não tenha, até tem. E quando tem, são lustres mais retos, mais lisos, né? Com cortes mais secos. Diferente, por exemplo, dos lustres, né, coloniais, os lustres mais clássicos, que são aquelas coisas mais rebuscadas. Já esse estilo contemporâneo é um pouco diferente, porque muita da iluminação é embutida no teto, com sanca, com spot embutido, ou então poucos lustres e poucos pendentes num corte mais seco. E ainda falando de iluminação, os móveis planejados também têm uma integração muito grande com a iluminação, porque isso também valoriza ainda mais os móveis e os cortes mais secos. Então é muito comum também a gente ver, por exemplo, estantes nesse estilo contemporâneo com a iluminação, painéis que ficam sensacionais com essas iluminações. Então também é uma outra característica, um outro elemento que compõe esse estilo de projeto. Um outro elemento do estilo contemporâneo é em relação às esquadrias. E na realidade isso acaba envolvendo um pouco mais a parte arquitetônica, que reflete também na parte de interiores. Mas as esquadrias de portas externas ou janelas, né? Então assim, o que acontece? Nesse estilo contemporâneo, como ele acaba preservando cortes mais secos, coisas mais retas e superfícies mais polidas, as esquadrias mais utilizadas são as esquadrias de alumínio. Então acaba sendo também um elemento que é muito presente, que é muito comum a gente ver dentro desse estilo arquitetônico e estilo decorativo que é o contemporâneo. Para você que quer decorar o seu ambiente com quadros, é muito interessante, é muito válido, porque esse estilo de decoração aceita muito isso. Porém, o ideal é que trabalhe muito mais com os posters, né, aquela coisa mais digitalizada, que fica muito legal, dá essa pegada realmente mais contemporânea, ou então as fotografias, que é muito aceito também. Nós temos um vídeo aqui no nosso canal que só fala de quadros dentro da decoração. Nós falamos das molduras, dos estilos de quadro, alturas, alinhamentos, enfim, tá muito completo. Eu vou deixar aqui no card acima caso você tenha perdido esse vídeo, que tá muito legal. Um outro elemento também dentro desse estilo são as estampas, que estão mais presentes em almofadas, tapetes ou até mesmo papéis de parede. Né? Então acaba também seguindo essa característica do contemporâneo, que são cortes mais secos, e acabam indo mais para as formas geométricas. Então é muito comum a gente ver dentro desse estilo almofadas com estampas geométricas, ou então até mesmo alguns papéis de parede mais triangulares, que fica muito bonito. Enfim, é muito comum também porque ele acaba combinando muito mais com essa pegada contemporânea. E por fim, né, dentro de um ambiente contemporâneo, é muito comum a gente ter toda uma tendência a algo mais neutro, como eu falei para você, como por exemplo o minimalismo ele puxa, né, que deriva do contemporâneo. Então é muito comum a gente ver paredes mais neutras, coisas assim. Porém, dentro do espaço contemporâneo é comum a gente ter uma parede em mais evidência, né? Seja ela trabalhando com uma textura diferente, como por exemplo um cimento queimado, ou então com um revestimento diferente. Às vezes um revestimento 3D fica muito bonito, e isso é muito comum também dentro de ambientes no estilo contemporâneo. Porém, normalmente são em ambientes um pouco mais largos, um pouco mais amplos. Então acaba sendo também um recurso muito utilizado, que fica muito bonito. E aí, tá gostando das dicas? É um estilo que você gosta e que te atrai?
Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o gancho de todos esses elementos que a gente já trouxe para você até agora e a gente vai fazer uma pasta lá no Pinterest. Então vai estar o primeiro link aqui embaixo, tá? Para você ir vendo algumas outras fotos de inspirações, algumas outras fotos já desse ambiente feito, que fica bem bacana, além das fotos que está rolando aqui no vídeo, viu? Então se você quiser conferir um pouco mais, só clicar aqui. Sobre as cores mais predominantes desse estilo de decoração, a gente já sabe que a base delas é coisas mais neutras, tons mais neutros, tons mais claros. E normalmente a paleta de cor acaba puxando muito mais para o cinza do que para o marrom. E se por um acaso, né, o estilo contemporâneo, o ambiente contemporâneo, ele puxa mais para essa paleta do marrom, ele acaba ficando no bege e evita de ir para o marrom. O marrom ele é pouco utilizado. Então fica muito mais entre as paletas de cinza, do claro até o escuro, brincando muito com esses tons, ou então se parte para uma linha mais do marrom, mas fica ali na paleta do bege só, nesses tons bem claros. E os tons mais marcantes, né, esses tons mais extravagantes, fica por conta dos detalhes. Uma peça de decoração, um quadro decorativo, uma almofada, né? Ou então um móvel solto, como por exemplo um sofá, uma poltrona, que é muito mais simples de você fazer a manutenção. Mas é comum também você ter algum outro tipo de tom compondo com essa paleta do cinza ou do bege, como eu comentei aí com vocês. Sobre os materiais mais utilizados nesse estilo de ambientação, na realidade segue a linha de pensamento que eu comentei lá atrás com vocês aqui nesse vídeo mesmo, que são pegando mais aqueles materiais com uma superfície mais polida, superfícies lisas, sem, assim, pouca coisa utilizando numa superfície mais rugosa, porque isso acaba remetendo um pouco mais a um clássico, a uma coisa mais rústica, entendeu? Mais orgânica. Então por isso que é muita coisa polida, muita coisa reta. Então muito dos materiais utilizados são os granitos, mármores, né, ou até mesmo um silestone ou um decton polido, né, sem nada rugoso. É muito utilizado também o vidro, tanto integrado com móvel, né, como eu já falei, mas não só em janelas ou portas. Muita utilização do vidro como prateleiras para dar essa leveza que o ambiente, né, e que esse estilo de projeto ele pede. E também itens metálicos complementam muito bem. E não precisa ser aqueles metálicos tipo rústico, uma coisa, não, é metálico mais puxando pro alumínio, para uma coisa assim bem leve, não só leve de peso, mas leve no visual também. Então esses são os principais materiais que se utilizam. E claro, tem alguns pontos que a madeira entra super bem, entende? Mas não aquela madeira maciça e não aquela madeira mais naturalzona. Um MDF assim fica bem bacana, madeiras com menos veios marcantes, isso também é muito utilizado dentro desse estilo de decoração. Aquelas madeiras no estilo mais linheiro, sabe? Com poucas mesclas de veios e tudo, coisas mais simétricos, sabe? Coisas mais retas também é utilizado dentro desse estilo decorativo. E aí, vocês gostam desse estilo de decoração? Vocês teriam aí na sua casa? É o seu favorito ou não? Diga aqui nos comentários, viu? Que é muito bacana interagir com vocês. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não deixou o like lá atrás, já deixa agora, que isso é muito importante pra nós, viu, gente? De verdade. Eu sei que não tem custo nenhum e vocês sempre nos ajudam, então muito obrigado pelo seu like. E também, se você está passando por aqui pela primeira vez, não se esquece, vamos já se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo vindo bem bacana, viu? São 2 vídeos por semana. Então é só clicar aqui no botão vermelho e acionar o sininho que está aqui do lado para você não perder nada do que nós estamos trazendo. E também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Além do Pinterest que eu já falei para vocês, tem também o nosso Face, o nosso Insta. A gente está trazendo coisas novas direto aqui para vocês. Então tá muito bacana, viu? Vale vocês nos acompanhar. Bom, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.